Agora a gente vai conversar ao vivo com o Guido Palomba, psiquiatra forense, para tentar conseguir entender o que causou esse ataque de ódio desses dois jovens. Guido, obrigado pela participação aqui conosco. Eu sei que é muito recente o que aconteceu, mas dá para conseguir olhar para esse caso e tentar entender por que tanto ódio, por que dois jovens, no início de vida, praticarem um ato com tanto ódio, ou seja, entrando num colégio, atirando para matar pessoas que possivelmente algumas eles nem conheciam? Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade de falar com você e com os seus ouvintes. Bom, vamos lá. O que não pode ser feito agora, na minha maneira de entender, são conclusões simplistas, como, por exemplo, foi o videogame que causou o bullying na escola, o fato de ter sido expulso da escola, ou o uso de drogas, etc. Não, isso ainda que possa estar participando desse tipo de tragédia, não é o fator predisponente. Isso é básico. Agora, por outro lado, nós podemos, com absoluta segurança, afirmar algumas coisas. Primeira, pela forma como o crime foi praticado, a ação foi desenvolvida, que isso se sabe, é uma coisa bastante evidente, nós podemos ter certeza absoluta de que eles eram doentes mentais. Não pode ser explicado do ponto de vista racional. Não é compreensível racionalmente o ato que eles praticaram. Pois bem, então aí viria a pergunta, mas como duas pessoas, dois doentes mentais com os mesmos propósitos, isso não existe na prática. Vamos recordar o crime aquele do Realengo, que era um criminoso só que fez tudo aquilo. Recordar o crime do cinema, daquele estudante de medicina que entrou sozinho, são todos solitários. Recordar esse que aconteceu na igreja agora há pouco tempo, outro solitário. Então, como dois podem ser doentes mentais? Sim, podem. É a famosa, descrita desde o século XIX pelos franceses, folie à deux. O que é uma folie à deux? Folie é loucura e deux é dois. É a famosa loucura a dois dos franceses. O que sendo uma loucura a dois dos franceses, o que nós podemos ter com segurança que aconteceu da personalidade desses dois? Em toda loucura a dois, sempre há um que é o indutor, que é o doente mental propriamente dito, e o outro que é o induzido. Claro que sempre tem que existir, para a ocorrência desse quadro clínico, uma interdependência entre os dois, ou seja, entre o indutor e o induzido. O induzido é sempre um subordinado, ou um subalterno, ou um admirador do doente indutor. Esse vínculo tem que haver, como, por exemplo, loucura a dois entre pai e filho, entre chefe e subordinado, etc. Então, existia isso entre eles. Um é o doente mental propriamente dito e o outro é o induzido. Claro que o induzido, obrigatoriamente, ele tem que ter aquilo que se chama uma cabeça sugestionável, uma cabeça fraca, uma cabeça vulnerável a que essas ideias doentes do indutor possa penetrar. Bom, pois bem, agora já termino essa dinâmica. Isto aconteceu, o que não se sabe nesse momento dado da história é quem era o indutor e quem era o induzido. Mas certamente nas próximas horas, quando forem levantados os perfis psicológicos ou alguns antecedentes pessoais deles, nós vamos saber quem era o louco, o doente mental, e aquele que seguia ele, que era o induzido. Guido, boa tarde. Quem fala é Rafael. E a minha dúvida é em relação ao comportamento dessas pessoas que cometem esse tipo de crime. A dúvida é se é possível perceber alguma atitude, algum tipo de comportamento
para a pessoa ficar atenta e tentar prevenir uma ação como essa. Então, nós estamos falando de duas pessoas jovens e que cometeram crimes bárbaros. Existe algo que a pessoa consiga observar nesse comportamento e que justifique, ou então, que é possível compreender como eles chegaram a uma situação tão trágica quanto essa? Rafael, a sua pergunta é muito oportuna. Eu diria sim e não, mais para não do que para sim. Por quê? Primeiro, obviamente que isso não nasceu da noite do nada hoje de manhã, às 7 da manhã para ser praticado às 9 da manhã, nem ontem, nem anteontem. Isto, o doente mental, ele nasceu com a doença mental e desenvolveu. E ele deve ter dado, ele tem obrigatoriamente, nós vamos saber nas próximas horas, ele manifestou certamente sinais e sintomas clínicos. Agora, esses sinais, ele deve ter dito, esse plano, essa ação, ele deve ter dito para muita gente. Várias pessoas devem ter sabido, ou direta ou indiretamente, que ele ia fazer isso. Isso vai aparecer, uma hora ou outra vai aparecer. Da mesma forma, mas só que ninguém deu a razão, ou teve interesse nisso que eles disseram. Simplesmente passaram o veto. Da mesma forma que eu falar para você, agora vou fazer uma chacina na Praça da Sé, vou matar um monte de gente. Você fala, olha, deve estar louco, mas não vai adiante. Agora, é claro que essas pessoas não têm culpa nenhuma, porque mesmo diante, mesmo convivendo com esse indivíduo, o indutor, que é um doente mental, que ele certamente deu vários sinais, sintomas, manifestou, claro, como a pessoa ainda que muito culta, é leiga, ela não saberia dar um destino que deveria ser dado. Da mesma forma que o suicida, ele fala, eu vou me suicidar, ele nunca se suicida da noite do nada. Aquilo sempre vem sendo ruminado, aquilo vem sendo, enfim, ele vem pensando naquilo. E ele dá sinais, sintomas diretos e indiretos. Mas, infelizmente, essas tragédias coletivas, elas já existiram, sempre existiram na humanidade. Claro que de forma diferente, porque não existiam os meios de comunicação que existem hoje, as armas letais que nós temos hoje, mas sempre existiram, existe e infelizmente existirão. Guido, de novo o Gustavo falando agora. Eu queria olhar agora, a gente está falando, você explicou de maneira sublime a análise dos atiradores, daqueles que fizeram o ataque. Eu queria olhar agora para o local. A gente vive, talvez, um fenômeno novo, recente na história, de ataques a escolas, faculdades, universidades. O caso de hoje relembra muito, depois que eu vi a sua fala, o massacre de Columbine, que também foi lá na década de 90, que também envolveu dois jovens que fizeram um ataque a um colégio nos Estados Unidos. O que eu queria entender dá para entender por que a escolha pelas escolas ou está relacionada à falta de segurança, porque uma escola não necessariamente precisa ter uma segurança, afinal, ali para estudar, ou você acha que a escola em si, estudos podem mostrar que a escola é um gatilho para essa loucura, para essa insanidade de criminosos, de doentes mentais a cometerem um ataque justamente nesse tipo de local? A sua pergunta é extraordinária, é muito boa, e eu vou responder. Diz o ditado que o cão sonha com o pão e o pescador com o peixe. Ou seja, a escolha da escola faz parte do universo pessoal deles. Porque digamos que porque isso ia acontecer. O doente mental nasceu assim, desenvolveu e morreu assim. E se não tivesse feito agora, morreria doente mental. Então, no universo dele, o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe, o estudante com a escola. Então, isso aconteceu na escola porque ele é ligado à escola. Se ele fosse ligado, por exemplo, um funcionário do metrô, ou aquele religioso que foi lá em Mogi, que foi na igreja, o fato aconteceria. Agora, a escolha do local se deve ao universo pessoal.